Uma ótima tarde de terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. A todos os amados do Pai Celestial, essa paz que excede a todo entendimento. Ontem não foi possível a gente ler, mas hoje vamos estar lendo, recuperando a leitura de ontem, repondo. Já lemos Eclesiastes capítulo 6 e agora vamos estar lendo 2 Reis 1 e 2 e depois vamos nas próximas leituras lendo o 3 e o 4. O segundo livro dos reis. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. E, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? E, por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de peles e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhe enviou um capitão de 50 e, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo do céu desceu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás,
mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Capítulo 2, Elias é elevado ao céu. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias, num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de ti, por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e, de longe, pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram-lhe, eis que, com teus servos, há 50 homens valentes. Ora, pois, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E disse-lhes, enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então
voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas. Não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no monte no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, e foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Amém, Jesus.